o primeiro milhão, eu faria exatamente isso que eu vou mostrar pra você nesse vídeo. E não, isso não é um plano pra você ficar rico em pouco tempo. Até pode acontecer, mas vai depender da sua renda, capacidade de aporte, do quanto você já tem investido hoje. Mas, no geral, esse é um plano que qualquer pessoa pode começar a executar hoje do jeito certo. E agora eu tenho que ser honesto com você, porque esse plano ele é chato e talvez por isso eu veja pouca gente aplicando na prática. No começo você vai sentir que está nadando contra a maré, às vezes sozinho e com resultados pouco perceptíveis. Diria até que, dependendo do quanto você começa a investir, imperceptíveis. Mas com o tempo, a aplicação constante desse plano e a força dos juros compostos vão te levar a descobrir a verdadeira mágica que leva as pessoas a enriquecerem, só que não da noite pro dia. Tem gente que diz que não existe fórmula mágica. Eu falo, existe sim, a dos juros compostos, só que a mágica é só no longo prazo. Mas vamos lá, a primeira coisa que você tem que ter antes de qualquer ação é definir onde você quer chegar. Você tem que ter uma meta clara, um valor que você quer alcançar. Lá atrás, quando eu tinha 20 anos, por exemplo, eu estabeleci minha primeira meta financeira, chegar em 10 anos, ou seja, até os meus 30 anos, ao meu primeiro milhão. Era uma meta ambiciosa, sobretudo para um militar, né? E eu lembro até de um instrutor meu falando, pô, militar não fica rico. Ele fez questão de me lembrar isso. Mas com o tempo e com juros compostos, eu entendi que eu poderia chegar lá. E aí, passado um certo período, quando eu comecei a estudar mais sobre finanças, descobrir a questão da inflação, eu atualizei essa meta para viver de renda. Na prática, eu estava buscando um valor que, pelos rendimentos, fosse suficiente para bancar o meu padrão de vida. E esse valor, lá em 2017, que foi o ano que eu fiz a minha migração, né, do exército para redes sociais, mas sem saber como é que seriam as coisas, era de 880 mil. Se eu for pegar esse valor e corrigir pela inflação, daria alguma coisa em torno de 1,5 milhão hoje. E por si só, eu já acho isso impressionante, né? Porque 2017, a gente está falando de um período, 2026 acabou de começar, então basicamente são 8 para 9 anos. Mas enfim, voltando aqui, se eu estivesse começando hoje, a primeira coisa que eu faria seria estabelecer essa meta. E para te ajudar nesse processo, eu vou te mostrar um passo a passo simples. A primeira coisa que você precisa para isso é saber o quanto custaria o seu mês ideal. Não tem que ser na ponta do lápis, né? Até porque você pode não ter muita noção disso. E eu falo isso pelo seguinte, eu não quero que você pegue o seu custo de vida atual hoje, some lá, alimentação, moradia, transporte. Eu quero realmente aquele custo de vida que você entende como é o ideal. Digamos que tem um custo de vida de 5 hoje, mas pensa, pô, se eu ganhasse 10, aí sim eu estaria muito bem. E aí quando você chegar nesse valor que você definiu para o mês, nesse meu exemplo aqui, 10 mil reais, o próximo passo é entender o quanto você precisa ter investido para que os rendimentos desse dinheiro investido banquem seu padrão de vida do futuro. E para te ajudar com isso, eu vou usar um referencial conhecido no mundo todo quando você pensa em planejamento financeiro, que é chamada regra dos 4%. E essa ideia ela é muito simples, né? Com o patrimônio investido, você poderia tirar alguma coisa próxima de 4% ao ano, de forma sustentável, para bancar o seu padrão de vida e continuar vendo esse patrimônio crescer acima da inflação. Na prática, seria assim, né? Você pega o quanto você quer ter por ano de renda e divide por 0,04. Então, por exemplo, você concluiu que o seu padrão de vida ideal por mês seria poder gastar 10 mil reais. Logo, isso dá 120 mil reais no ano. Se eu divido 120 mil por 0,04, dá 3 milhões. Perceba que agora você tem realmente um número, um alvo a ser perseguido, um valor que, pelo menos em teoria, te permitiria viver de renda. Feito isso, né, já definindo essa renda mensal, esse valor que você tem que ter investido, agora vem a pergunta, em quanto tempo você quer chegar lá? Qual será o prazo da sua meta? Até porque meta sem prazo não é meta, né? É simplesmente sonho. Lembra que lá atrás, por exemplo, eu coloquei uma meta, era um prazo de 10 anos? Eu quero que você faça a mesma coisa. E não precisa ser um prazo de 10 anos igual ao meu. Esse número, assim como o valor que você vai usar para viver de renda, ele é pessoal, né? O Morgan Housel tem uma frase que eu acho brilhante, ele diz sempre que finanças são mais pessoais do que finanças. Então, por exemplo, para um jovem de 20 anos, pode ser um prazo de 30, talvez até 40 anos para um cara mais paciente. Para alguém na casa dos 30, um pouco menos, 20, 30 anos para chegar no objetivo. Para alguém com 40, esse cara quer se aposentar com 60 anos, então 20, talvez uns 15 anos, puxando ali para os 55. E aí perceba que não existe prazo certo ou errado, existe o prazo que faz sentido para você, para o seu plano. E agora a gente vai pegar esses números que você tem na mão para descobrir o mais importante, né? O quanto você teria que investir por mês para alcançar essa meta dentro do prazo que você estipulou para si mesmo. E para isso não ficar vago, eu pedi para o meu time montar uma planilha bem simples só para você enxergar isso na prática. Aqui na planilha tem algumas informações. A primeira coluna são os anos, ou seja, o prazo da sua meta. A segunda, a quantidade de aportes, quantos meses você vai investir até lá. A terceira é a rentabilidade mensal. Aqui é uma média, só para fazer uma simulação. E o objetivo é o valor final que você quer alcançar. E o mais importante, o valor mensal que você teria que investir para chegar na sua meta dentro do prazo. E eu não vou colocar essa planilha para baixar, até porque ela é muito simples. Eu vou colocar os valores na tela e basta que você pause o vídeo, tire um print para ver como é que seria para o seu caso. E além disso, também tem aqui uma coluna com valor de
diário para você ter noção de quanto isso representa por dia. Porque tem gente que gosta de olhar assim, né? Ver que por dia não parece ser tanta coisa. Ou às vezes até desanima, né? Se for realmente muita coisa, porque o prazo está totalmente incompatível com o que a pessoa consegue aportar no momento. Bom, mas continuando, para simplificar, eu estou considerando aqui também ganho real, ou seja, ganho acima da inflação. Então veja, se o meu objetivo fosse ter R$ 1 milhão investidos com uma taxa média de 0,5% ao mês, o que daria algo próximo de 6% ao ano, muito abaixo da Selic que está agora em 15%, por exemplo, mas veja que eu estou realmente pegando números reais. Tem alguma coisa mais próxima da realidade hoje de IPCA mais 7%, que é o que você consegue receber com o título público. Estou jogando até um pouquinho para baixo. Mas nesse exemplo, eu precisaria aportar R$ 14.332,80 por mês para chegar em 5 anos. Ou R$ 6.102,05 por mês para chegar em 10. Ou R$ 2.164,31 por mês para chegar em 20. E R$ 995,51 para chegar em 30 anos. Agora, puxando para o exemplo anterior de alguém que quer viver de renda com R$ 10 mil por mês, essa pessoa precisaria ter para isso R$ 3 milhões investidos. Então, colocando na planilha, se o objetivo fosse chegar lá em 10 anos, daria um valor aí de R$ 18.306,15 por mês. Em 20, R$ 6.492 e alguns centavos. Em 30, R$ 2.986,52 por mês. Pô, Bruno, olhei a planilha aqui e fiquei desanimado, né? E eu até entendo. Porque quando tudo é sonho, as coisas parecem mais simples, não fica tão palpável. Mas quando você coloca em números, você percebe que é possível. Só não vai ser tão fácil e definitivamente não é automático. Vai exigir consistência. Mas se o seu plano, a sua meta, fosse chegar em R$ 100 mil em 5 anos, eu já gravei um vídeo explicando por que você deveria ter essa meta de chegar aos 100 mil quanto antes. Para isso seria necessário você investir R$ 1.433,28 por mês. Eu sei que para muita gente ainda é um valor alto, mas também entendo que para várias pessoas que acompanham aqui o canal, não é tão alto assim. Poderia ser bem incrível. E veja, meu objetivo aqui não é te desanimar, é mostrar que é possível. Não é achismo, né? É simplesmente matemática. E eu te mostrei esses números por um simples motivo. Você tem que tratar isso como algo concreto, não mais uma ideia vaga. Quando você coloca um número, você sai do um dia eu vou ter tal patrimônio investido e entra no agora eu sei o que precisa ser feito para chegar lá. E tem uma coisa que ajuda muito a tornar essa meta real, é deixá-la pública. E aqui não é porque alguém vai te cobrar, não é por isso, mas é porque quando você escreve e assume, você cria um compromisso real com você mesmo. Eu fiz isso lá atrás. Quando eu defini a minha meta, eu contei para muita gente. E eu acreditava que esse compromisso público me levaria a encarar o meu plano de maneira mais séria. E no exército, foi até interessante, quando eu fui servir em Boa Vista, capital de Roraima, o quartel mandava militares para fazer o curso de Guerra na Selva. Meu cunhado, por exemplo, fez o Guerra na Selva, né? Ele sempre conta a história que quando você vai pro curso, eles têm que hastear uma bandeirinha, todo mundo sabe que você foi pro curso, e você volta antes do final do curso, ou seja, você não concluiu com sucesso, você vai lá e tem que arriar a sua bandeira. Então todo mundo viu que você falhou. E entre os meus amigos que fizeram Guerra na Selva, alguns admitem, cara, eu fui até o final mesmo odiando uma parte do curso, que era muito puxado, com saudade de casa, não aguentava mais o desconforto, porque eu não queria voltar lá pro quartel e ter que arriar uma bandeira na frente dos outros. Então veja que essa meta pública, apesar de botar mais pressão, e alguns indivíduos não lidam muito bem com isso, não era o meu problema, ela acaba ajudando a chegar até o objetivo. Você começa a tomar decisões sempre pensando na meta, você deixa de fazer algumas coisas que seriam incompatíveis com a chegada da meta, mas você tem que prestar atenção também porque só ter a meta, ela é bom, né? Mas é só um começo. Porque de nada adianta você ter essa meta clara se mês após mês você não consegue fazer a sua parte para chegar nela. Lembra que antes de olhar para a construção da sua meta, você olhou para a renda que você pretende ter no futuro, né? Para bancar o seu custo de vida ideal? É aqui que o jogo começa, porque se você gasta tudo que entra, você não tem condição nem de começar, não existe aporte, não tem plano, simplesmente na construção de patrimônio. E para muita gente isso ainda é pior, por causa de um problema que puxa a gente para trás, que são as dívidas. Então, o segundo passo do plano, ele é simples e obrigatório, é arrumar a sua casa. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Porque antes de pensar em investimento, tem uma regra que eu colocaria como prioridade. Simplesmente não dá para construir patrimônio carregando dívida cara. Porque a conta é simples, né? Juros de cartão de crédito, cheque especial, parcelamento caro, quase sempre são maiores do que o rendimento que você tem no mercado. Ou seja, tem gente que tenta avançar, mas a dívida puxa a pessoa para trás. Então, eu vou ser bem direto, né? Se você tem uma dívida cara, seu primeiro foco não é investir, é tirar isso do caminho. Pô, Bruno, mas como é que eu diferencio uma dívida cara de uma dívida barata? Porque eu citei algumas coisas aqui, mas vamos supor que você tenha dúvida sobre o seu financiamento imobiliário, se ele é caro ou não. E aí basta que você olhe o quanto ele custa para você ao ano e qual o rendimento que o capital que você usa para pagar essa dívida poderia obter no mercado, de maneira conservadora, né? Então, citando um exemplo, quem fez um financiamento lá atrás a juros de 9% ao ano. Vale a pena quitar esse financiamento de forma adiantada, sendo que agora você pode investir o dinheiro a 15% ao ano com a Selic atual? Não. Quando é que vai valer a pena quitar? Quando o rendimento da Selic, por exemplo, cair, e aí você começa a
amortizar o seu financiamento. Talvez até possa fazer